O título do meu trabalho é a descrição de um novo gênero de aranha neotropical, da família Chitenidae, Kaiserling 1877. Então, da ordem das aranhas, superfamília Lycozoidea. Esse trabalho eu desenvolvi junto com o Facundo Labarque e a Daniele Polotó. Chitenidae é uma família diversa e com 524 espécies agrupadas em 49 gêneros atualmente. E aqui no Brasil ela é a 10ª família mais diversa, com 107 espécies. As sinapomorfias principais dessa família são os olhos nessa conformação 242, como a gente vê nessa imagem. Também a apófise média nesse formato de taça. A presença de 4 dentes retromarginais na quelícera. E também tufos de cerdas adesivas nos tarsos, como a gente pode ver aqui em detalhe nas imagens. A família Chitenidae, ela está localizada, que essa é uma supertree da ordem das aranhas, e eu coloquei só para localizar que a família Chitenidae dentro dessa superfamília Lycozoidea, que faz parte desse grande clado do calamistre oval. Apesar desse posicionamento ser bem aceito, os limites internos e externos ao nível da família ainda não são muito bem entendidos e a família é recuperada como não monofilética em diversas análises recentes. Bom, no meu trabalho eu analisei o material biológico que está depositado no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, no Pará. Foi disponibilizado pelo Alexandre Bonaldo. E observei um total de 61 indivíduos entre machos e fêmeas. E todas as etapas, né, de metodologia de um trabalho de taxonomia foram efetuadas. Então, eu capturei imagens digitais, imagens de microscopia eletrônica de varredura, fiz ilustrações de estruturas copulatórias e também construí um mapa com a distribuição das espécies que eu encontrei. Então, como resultado, na observação desse material que a gente teve, que a gente consultou, encontramos aí um gênero novo, pertencente à família Chitenidae, a subfamília Chitenini, que recebeu o nome de Bulboquitenus. Esse nome, né, vem da palavra bulbo, que faz referência a uma característica diagnóstica que a gente vai ver em seguida, e da palavra Quitenus, fazendo referência ao gênero tipo da família. A composição atual desse gênero é de 3 espécies, a espécie tipo, Bulboquitenus caiapó, a Bulboquitenus itunetatá e a Bulboquitenus munduruku. Então, a diagnose desse gênero, começando pelo macho, a primeira característica aí é essa apófise média orientada aqui. Se você olhar da base ao ápice da apófise média, ela está orientada perpendicular ao eixo longitudinal do tégulo, né? Então, nessa imagem é como se o tégulo tivesse aqui na vertical, esse eixo longitudinal, enquanto a apófise média está orientada aqui horizontalmente. A RTA aqui é escavada, fortemente escavada anteriormente, como a gente vê na imagem. A característica que dá o nome ao gênero, que é a presença de pelos ventrais no metatarso 3 e 4. Então, aqui a gente vê em detalhe na microscopia eletrônica, né, o formato desses pelos. E também a presença de pelos ventrais no externo e nas coxas dos machos, que são ligeiramente mais grossos do que os pelos das fêmeas na mesma região, né? Então, aqui em média, a gente vê a diferença também. Já a diagnose das fêmeas, elas se concentram mais no epigênio mesmo, e a primeira característica que a gente observa, então, é o setor mediano do epigênio em forma de hexágono. Então, aqui são as duas margens laterais, uma margem posterior, outras 2 laterais e uma anterior. Também a presença dessas 2 projeções cônicas, que a gente chamou de projeções laterais posteriores do setor mediano do epigênio, que são bem grandes e visíveis a olho nu. E também essas margens laterais anteriores aqui do setor mediano, que são elevadas. A espécie tipo, então, é a Bulboquitenus caiapó, que recebe esse nome em homenagem ao povo indígena caiapó, que também se situa no estado do Pará, e a distribuição dessa espécie é concentrada no município de Novo Progresso, no Pará. O macho, então, ele vai possuir a apófise média com uma projeção apical aqui, nessa imagem a gente vê melhor, arredondada, curta e pouco diferenciada do restante da apófise média.
Além disso, esses machos vão ter a RTA curta, né? Então, mais larga do que longa. E também uma projeção aqui, essa projeção retrolateral do símbio, bem desenvolvida. Já as fêmeas dessa espécie, elas vão ser diagnosticadas por ter esses dutos copulatórios que se encontram aqui na região anterior do setor mediano, que a gente consegue ver tanto dorsalmente quanto ventralmente. E também por ter essas margens anteriores do setor mediano fortemente escavadas anteriormente, né? Faz até uma curva aqui. Esse é o macho de Buboctenos caiapó e essa é a fêmea. A outra espécie, então, é a Buboctenos ituneitatá, que recebeu esse nome em homenagem à terra indígena Itunitatá, do estado do Pará. E a distribuição dessa espécie é dos municípios de Novo Progresso, Altamira e Vitória do Xingu, no Pará. A diagnose do macho, então. Esse macho ele vai se diferenciar do macho anterior, da espécie tipo, porque ele possui aqui uma projeção apical da apófise média bem maior, né, e diferenciada do restante da apófise média. E também uma RTA longa. E isso vai diferenciar essa espécie da espécie anterior, espécie tipo, mas essas características também vão estar presentes na próxima espécie que a gente vai ver, né? Então, uma característica única dessa Buboctenos ituneitatá, dos machos, é que a apófise média, essa projeção apical, ela vai apontar prolateralmente aqui no palpo dos machos. Isso é só nessa espécie. Já as fêmeas, diferente da espécie anterior, essas fêmeas possuem os dutos copulatórios separados, porém, a distância ainda é curta entre esses dutos, né? Porque a próxima espécie que a gente vai ver, ela também possui os dutos separados, mas numa distância maior. Além disso, essas projeções laterais do epigíneos nessa espécie são longas e retas, e a projeção lateral posterior dessas fêmeas são distalmente arredondadas aqui. Esse é o macho, então, e a fêmea também dessa espécie Buboctenos ituneitatá. E a última espécie é a Buboctenos munduruku, recebeu esse nome em homenagem ao povo indígena Munduruku do Pará, e a distribuição dessa espécie é do município de Santarém. A diagnose do macho, então, em parte, ela vai se assemelhar à espécie anterior, por esses machos possuírem essa projeção apical bem desenvolvida e também uma RTA bem longa. Porém, nesses machos, essa projeção apical, ela vai ter uma forte curvatura anterior e vai apontar anteriormente aqui para o palpo desses machos. Já as fêmeas, elas possuem, então, como eu falei, semelhante à espécie anterior, os dutos copulatórios separados, porém a uma distância de um outro duto copulatório, diferente do que a gente vê na espécie anterior, que eu coloquei aqui em detalhe. Além disso, essas fêmeas possuem essa projeção lateral curta, né? Então, tão larga quanto longa. E também essas projeções laterais posteriores do setor mediano são distalmente estreitas e pontiagudas nessas fêmeas. Então, aqui o macho e a fêmea da Buboctenos munduruku. A distribuição, então, dessas espécies. Aqui o mapa da América Latina, com o detalhe aqui da região do Pará. E aqui na região do Pará, a gente vê mais ao norte Buboctenos munduruku, espalhado aqui um pouco mais nesses quadrados, a Buboctenos ituneitatá, e aqui mais ao sul, concentrado no município de Novo Progresso, a espécie tipo Buboctenos caiapó. A gente trouxe dois tópicos aqui de discussão para comparar a morfologia das espécies de Buboctenos com outros quitenídeos, né? Então, a primeira espécie que a gente trouxe é essa Quitenos similis, que também exibe pelos modificados com base bulbosa. Além disso, essa espécie ela também tem a distribuição no estado do Pará, e nas filogenias recentes ela não é recuperada com os demais quitenos, né? Esses quitenos sensu estrito. Então, aqui nessa filogenia de Polotoi e Brescovitch de 2014, Quitenos similis é recuperado longe do clado senso estrito de quitenos, e também na filogenia mais recente de Haas e colaboradores de 2018, Quitenos similis também recuperado longe do clado principal de quitenos.
Então, a gente observou algumas modificações, algumas diferenças entre essas espécies de Buboquitenos e de Quitenos similis, que acabou diferenciando mesmo essas espécies, né? Então, em Buboquitenos, os bulbos estão no metatarso 3 e no metatarso 4, enquanto que em Quitenos similis, esses bulbos estão no metatarso 2 e 3 dessas pernas. Além disso, nas espécies de Buboquitenos, esses pelos modificados, eles não têm uma continuidade, né? Eles são curtos. Enquanto que em Quitenos similis, o bulbo está na base do pelo, mas há uma continuidade aqui longa e estreita do pelo. Além disso, a gente observou também diversas diferenças, até diagnósticas das espécies de Buboquitenos com Quitenos similis. Então, todos os machos de Buboquitenos, eles possuem aqui essa apófise média orientada perpendicular ao eixo longitudinal do tegulum. Enquanto em Quitenos similis, a apófise média ela está orientada praticamente paralelamente a esse eixo, né? 12 minutos, Maria. Graças. 12 minutos. Ok. Já as fêmeas, todas as fêmeas de Buboquitenos, elas possuem essa projeção lateral posterior aqui, enquanto isso não é visto nas fêmeas de Quitenos similis, e a abertura copulatória de Quitenos similis, ela fica voltada para a região interna do epigênio, enquanto que as fêmeas de Buboquitenos têm essa abertura copulatória voltada para a região externa. Aqui são outros gêneros, né, espécies de quitenídeos, que também possuem pelos modificados no metatarso 4, aqui Quitenos médios, possui esses pelos ventrais modificados em espinhos, esse gênero que também possui esses pelos modificados, e até esse gênero Spinoquitenos, que recebe esse nome justamente porque seus membros possuem pelos que vão de curtos a longos, né, modificados em espinhos. Em nenhum desses casos, esses pelos são bulbosos, né, diferente do que ocorre em Buboquitenos. Então, como conclusão, esse gênero Buboquitenos, ele foi criado para agrupar espécies que têm características morfológicas únicas dentro dos quitenídeos. Essa descrição contribui, então, com a compreensão futura, né, das relações de parentesco em futuras filogenias e também com a distribuição de quitenídeos neotropicais. E, claro, a descrição de novas espécies é o primeiro passo aí rumo à conservação da biodiversidade. Esse trabalho já foi publicado na Zootaxia e já está disponível no catálogo. E é isso, eu queria agradecer à FAPESP, ao Museu Paraense Emílio Goeldi e aos laboratórios onde eu desenvolvi minha pesquisa e a todo mundo que está assistindo.